Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. E gostaria de começar esse vídeo agradecendo a sua companhia nos vídeos que nós fizemos a respeito das frases que a minha mãe dizia e os ensinamentos que trazia. E a relação mãe-filho, mãe-filha é uma relação muito sensível, muito delicada, muito importante indiscutivelmente, seja num aspecto positivo ou negativo na vida de alguém. Nos tornar adultos, significa necessariamente a gente saber colocar a existência dos nossos pais num lugar de gratidão, de reconhecimento, de entendimento, mesmo que o saldo dessa experiência não seja um saldo positivo. Revela muito da nossa adultez, a nossa capacidade de processar a história que tivemos com os nossos pais. Nem sempre nós temos uma história feliz, bem-sucedida com os nossos pais ou com nossas mães. Então, aprender de alguma forma a lidar com tudo que vivemos e a colocar, equacionar esta grande experiência na vida de qualquer pessoa é parte fundamental do nosso desenvolvimento. Uma palavra bendita ou uma palavra maldita traz muita força na vida de alguém. Eu contei para vocês que tive um caso de amor com o louva-a-Deus e quero te explicar que história é essa. A minha mãe faleceu, ela nos deixou há aproximadamente 9 anos e há quase uma década, e parece que foi exatamente ontem. Mas a vida é desse jeito, quando os filhos, chega a hora dos filhos atravessarem a partida dos pais, essa é uma experiência difícil para todos nós, ao mesmo tempo que os pais desejam essa experiência em vez de eles irem primeiro, essa ordem natural, mas é sempre uma experiência muito difícil, independentemente da idade que a gente tem. É claro que cada etapa da vida nos traz suportes e maturidade diferente para lidar com esta condição. Mas quando a minha mãe faleceu, no mesmo dia em que ela foi sepultada, nós voltamos para a casa dela, do meu pai, e minha mãe é católica, sempre foi católica, as bases da minha fé, e depois eu fui experimentar aí essa fé em várias outras perspectivas, mas foi uma base católica. E a mamãe gostava de rezar o terço, E lá no Ceará, que é onde meus pais moram, há um costume de, depois do sepultamento, durante uma semana, as pessoas se reunirem para rezar o terço. E quando nós estávamos à noite, então, esperando as pessoas para rezar o terço, pousou um louva-a-Deus no varal, assim, que tinha algumas roupas ainda estendidas. Eu fui até ele, coloquei a minha mão, e ele veio para minha mão e eu fiquei com ele. Daquele momento em diante, antes de começar o terço, ele ficou o tempo todo comigo. Então eu rezei o terço, nós ficamos por ali, eu recepcionei as pessoas, eu me despedi das pessoas e o louva-a-Deus comigo. Ele subia, ele descia, ele vinha para cá, ele vinha para lá, todos bastante impressionados, porque por mais que depois aprendendo um pouco sobre o louva-a-Deus, talvez ela até possa ser uma espécie de inseto de estimação, mas não é comum eles ficarem pousados na gente, São seres que ficam mais distantes. E naquela noite foi muito interessante porque todos ficaram bastante impressionados com a situação dele ficar exatamente comigo. Inclusive teve a visita ali de um outro louva-a-Deus e eles, um foi e esse ficou, enfim. E lá ficaram. Quando foi hora de dormir, eu falei com ele. É verdade. Eu disse, olha, eu sei que você está aqui, eu não sei bem porquê, mas eu tenho que dormir, eu estou muito cansada, então eu vou colocar você aqui no travesseiro do lado. E daí eu coloquei ele no travesseiro do lado e ele voltou para mim. E eu estava intrigada com aquilo, mas ok. Quando foi, aí eu peguei ele e falei, não, então não dá para você dormir comigo que eu vou esmagar você. Aí eu coloquei ele no lado da cabeceira da cama, uma mesinha de cabeceira, tinha uma santinha, que era tipo um abajur, eu coloquei ele e ele ficou ali. E eu apaguei também do cansaço, da exaustão do dia e dormi.
Quando eu acordei no outro dia, eu não o vi e achei que ele tivesse partido, morrido, enfim. E até encontrei no chão um louva-a-Deus ressequido, assim, pensei que ele pudesse ter morrido com a lâmpada quente, não sei. Peguei ele com o guardanapinha, ainda falei para ele, puxa, eu sinto você ter ido, mas eu perdi minha mãe, então perder você é algo que não me dói tanto nesse momento. Eu conversando com ele de novo, agora ele já estava morto, eu continuava conversando com ele. E daí coloquei ele no lixo e fui arrumar minhas coisas, já era o dia de ir embora, no outro dia. E daí, quando eu fui arrumar minhas coisas, gente, lá vem o louva-a-Deus, subindo a minha necessaire, aquelas anteninhas assim, sabe? Tudo, quase me deu bom dia. E eu olhei para ele, e eu fiquei tão feliz, eu parecia uma criança animada em ver o louva-a-Deus. E de novo eu o peguei e de novo ele ficou comigo. Tomamos café da manhã, almoçamos, ou seja, foi feito o que eu tinha que fazer e ele ali comigo. Ele não me largava. E eu fiquei muito intrigada com isso. Na hora de ir embora, eu conversei com ele outra vez e devolvi ele na plantinha da área assim da entrada, do jardinzinho da entrada da casa da minha mãe, e falei para ele, até te levaria, mas eu acho que não dá para levar um louva-a-Deus no avião. Brinquei com ele e coloquei ele ali. Mas essa imagem, essa experiência nunca saiu da minha cabeça, porque eu achei muito curioso, né, que ele fosse visto. Eu sempre vi louva-a-Deus, mas nunca tão colado em mim. E era muito engraçado, porque eu conversava com ele, brincava, você tem alguma notícia da mamãe? Ou você quer me dizer alguma coisa? E ele pegava aquela patinha assim, ele limpava aquela patinha, aqueles olhinhos, e eu podia vê-lo tão de perto, sabe? E ele simplesmente ficava comigo, isso me impressionou muito. E quando eu cheguei em Curitiba, eu fui procurar o professor Reginaldo Hiraoka, que é comentarista também no programa Light News, como eu. E daí eu conversei com ele, porque ele trabalha, né, ele é um parapsicólogo, ele trabalha com essas energias e compreende melhor. E ele me explicou algumas coisas e mencionou até alguns casos na história em que, diante de um desencarne, né, citando até mesmo Jung, um estudioso da alma humana, que havia algumas pesquisas, né, de desencarne, em que uma conexão muito forte de alguém com outra pessoa poderia transitar, ou nessa passagem ficar ou pousar em algum inseto ou até algum animal, esta alma. Eu confesso a vocês que eu tenho assim um contraste, né? Eu sou literalmente uma Maria Marta. A Marta que me habita é absolutamente espiritual, mística, espiritualizada, cheia de fé. A Marta que me habita é uma mulher extremamente prática, com uma mente científica, objetiva, racional. Então é sempre um exercício enorme a conciliação da minha Maria e da minha Marta. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Maria e Marta, ou melhor, Maria e Marta, eram irmãs de Lázaro e grandes amigas de Jesus, né? Então eram um trio que eram muito amigos de Jesus. Quando Jesus ia a Betânia, ficava hospedado com eles, e aí tem as histórias, né? E Jesus, ele repreendeu Marta muitas vezes, porque Marta, na sua praticidade, né, ela estava sempre meio que afobada com as coisas, e Maria, já mais serena, mais espiritualizada, acabava se dedicando mais à espiritualidade. E é muito interessante que numa ocasião Jesus repreendeu Marta. Essa é uma cena que está descrita na Bíblia. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Fato é que a espiritualidade é algo importante na minha vida, né? Eu sou uma pessoa que a religião é importante, mas a espiritualidade é importante. Eu acho que ambas se complementam, jamais uma exclui a outra. Podemos ser espirituais sem sermos religiosos e sermos religiosos sem sermos espirituais, ou podemos ser religiosos e espirituais no mesmo comportamento, na mesma perspectiva, na mesma existência.
E essa história mexeu muito comigo. E hoje eu não nego para você que pode ser uma coisa meio maluca, mas sempre que eu recebo um louva-a-Deus, eu já recebi um louva-a-Deus aqui na minha casa, na minha clínica, de vez em quando um louva-a-Deus me visita. Eu não consigo mais pegá-lo como eu pegava, mas eu sempre converso com eles. Coisa de maluco? Ok, coisa de maluco, mas eu sempre acho que tem um pedaço de história da minha mãe, uma história marcada por esse momento de tanta dor e de sentimentos tão fortes, mas que, sem dúvida nenhuma, deixou como um símbolo a marca da nossa experiência de vida juntas, né? Talvez a vida seja mesmo espiritual, né? E a gente neste corpo físico esteja aqui só de passagem, até porque a gente sabe que sim. Então talvez a gente seja realmente mais espiritual, habitando em corpos físicos, e o mistério da vida e o mistério da morte, né, estejam presentes na nossa vida, e nós não temos como fugir disso. Entendendo mais ou entendendo menos, essa história está na vida de todos. E assim nasceu a minha história de amor com o louva-a-Deus, e este inseto que é tão forte e visto na natureza de várias formas, né? Desde formas místicas a formas predatórias. O louva-a-Deus tem um símbolo para muitos de diferentes maneiras. O símbolo na minha vida é de uma conexão espiritual com a minha mãe, e que de alguma forma se estende de outras formas, né? Porque o amor, a gente sabe que é uma energia que nunca se perde, sempre se transforma. Eu agradeço demais a sua atenção para esses vídeos, ter ouvido as histórias que eu tinha para contar a respeito das frases que a minha mãe dizia. E te desejo a melhor vida. Um beijo, muito obrigada, a gente se vê.